Bem, como você viu aí, o título é Desmistificando Conceitos, né? Então, aqui eu quero desmistificar um conceito muito comum, né? De achar que uma boa arquitetura é uma arquitetura, uma construção onde se gastou muito dinheiro. Isso não é verdade, tá? Para nós, arquitetos, ou um arquiteto que tem uma boa formação, tem uma boa consciência sobre o que é arquitetura, sabe que bons projetos de muita simplicidade, de pouco custo, têm reconhecimento no mundo todo, né? E são marcos da arquitetura. Os últimos prêmios Pritzker, que é o Nobel da Arquitetura, têm privilegiado, não o último, mas os dois anteriores em relação ao último, a comissão que escolhe privilegiou arquitetos que têm projetos, né, com, digamos, uma consciência maior do ponto de vista social, enfim, e que realizam obras de baixo custo. Então, a ideia de que eu tenho que gastar muito dinheiro para ter uma boa arquitetura, isso não é verdade, né? Logicamente que há projetos que a gente, né, que são reconhecidos na arquitetura e financiados por pessoas que têm recursos, né, e que talvez passem essa sensação, né? Mas eu queria desmistificar. E para tanto, né, aliás, antes de mostrar, eu faço uma analogia, eu costumo fazer uma analogia para amigos. A analogia é o seguinte: imagine que uma mulher, né, encontre um homem vestido num terno Armani, um sapato de couro alemão, né, de cromo alemão, enfim, muito bem vestido, mas ao abrir a boca fala só besteira, né? Então, é uma comparação boba, mas a arquitetura às vezes pode ser assim. Muito bem vestida, muito bem revestida, de materiais muito caros, mas ao final, quando outros aspectos são considerados, né, por exemplo, proporção, determinadas proporções, aspectos funcionais, é uma arquitetura que tem uma, uma digamos, uma estética ostensiva em alguns aspectos, né, ou no geral, mas ela peca muito em outros aspectos, né? E aí ela perde a sua qualidade. Então fica esse recado importantíssimo. Eu vou mostrar uma casa agora que é um ícone da arquitetura, né? E você vai perceber então, constatar o que eu acabei de dizer. Vamos lá. Essa é a casa projetada por um arquiteto alemão chamado Mies van der Rohe, né, no século XX. Né? A gente está falando de uma linguagem dos que marcou o século XX, que foi o modernismo, uma linguagem, grosso modo, uma linguagem que fala de um racionalismo, né, de apegos a princípios clássicos da arquitetura. Né? É uma casa, enfim, você vê aí na imagem, num espaço bucólico, idílico, né? Uma casa relativamente pequena, de um programa pequeno de necessidades, né? E é considerado um ícone da arquitetura. Eu tenho até um amigo engenheiro que conhece bem a arquitetura, engenheiro civil, mas ele tem um bom conhecimento sobre arquitetura, que ele costuma comparar essa casa a uma palafita, né? Mas não de maneira pejorativa, mas de maneira elogiosa. Então você vê que é uma casa com poucos elementos, que aproveita bem a paisagem. Eu não vou entrar na questão da linguagem, porque isso já mereceria um curso, né? Mas é para que você entenda, né, que é uma casa sofisticadíssima, nós entendemos assim, né? Você pode até não gostar do estilo, mas é uma casa que tem muita simplicidade, né? Poucos elementos, em que o arquiteto, de maneira proposital, ele quer mostrar isso, né? E viver bem, né, não é necessariamente viver em um espaço ostensivo, extremamente luxuoso e vem a ter, né, como eu disse, em alguns casos, problemas funcionais, etc. É uma casa
nos Estados Unidos, né? Então tem, né, relações, né, um clima de lá, né? Aqui no Brasil a gente teria alguns problemas, uma casa que tem muito vidro, muitas aberturas, para o nosso clima a coisa deveria ser então diferente, né? Deixando isso claro. Mas, enfim, fica aí como um exemplo na arquitetura de que o que está em jogo é a qualidade da arquitetura em seus vários aspectos, estéticos, funcionais e por aí vai, né? Então, essa casa, se fosse construída, né, aqui no Brasil, seria uma casa de relativo baixo custo, né? Não seria uma casa de alto custo, não pode se dizer que é uma casa de alto custo. E é um ícone da arquitetura. Então fica um exemplo, um bom exemplo, né, que nós arquitetos consideramos, que eu espero que você goste também, mas independentemente de gostar ou não, que você entenda, então, esse aspecto que eu quero aqui desmistificar. Bem, a partir do que foi colocado, eu acho importante, quando você for contratar um arquiteto, você ter em mente, né, o quanto você tem disponível para gastar na obra, no projeto. Uma coisa é o seu desejo, o que você tem na cabeça como desejo, e a outra coisa é a verba que você tem disponível. Muitas vezes as pessoas, né, há uma tendência de passar por cima disso com medo que seus desejos, seus sonhos não sejam realizados. Mas infelizmente nós temos que ser pragmáticos, né? Às vezes nós queremos um determinado luxo por uma pressão social, né, mas a nossa verba não alcança a capacidade necessária para que esse sonho se torne realidade. Dando exemplos claros, né, aqui em Brasília, por exemplo, tem muita casa com piscina, né, é uma coisa que chama atenção. A gente sabe que a água cada vez vai ficar mais cara, né, que a piscina é um luxo. Muitas vezes a pessoa constrói uma piscina e nem entra na piscina, né, para dizer que tem, mas pouco usufrui, né, desse benefício, né, esse luxo, que é um luxo, né? Custa muito dinheiro uma boa piscina. Então, às vezes o desejo é um, mas a realidade é outra. Então, ao contratar o arquiteto, tenha em mente, né, converse com ele para que você entenda se seu desejo é compatível com os recursos. Você pode, né, pela internet, descobrir, né, quanto está o metro quadrado em cada região do Brasil, né? A região norte é diferente do centro-oeste, do sudeste, São Paulo deve ser mais caro, né, porque você tem que considerar a mão de obra mais cara e assim vai. Então, esses aspectos devem ser considerados para que você, então, saiba em que aventura você se meteu. Você pode, lógico que é possível, né? Há pessoas que não se incomodam em viver numa casa que está em obra, né? Então ela vai, se muda e depois vai construindo, mas outras se incomodam com isso, né? E às vezes uma casa vira como a gente diz jocosamente, vira uma obra de igreja, né? Demora não sei quantos anos, né? E o Brasil, também é importante dizer que nossa forma de construir é ainda muito convencional. O que é convencional? É o tijolo sobre tijolo, né? Que é, grosso modo, da mesma forma que se fazia no Neolítico. Né? Quer dizer, é uma coisa primitiva, pode-se dizer, né? E a vida humana, né, a expectativa no Brasil, por exemplo, de um homem é de 76 anos, aí chegamos a 80. Talvez a mulher esteja em 80, a mulher vive mais. Então, às vezes, você pensar que você gastou 15 anos para construir uma casa, 20 anos, e às vezes acontece que a pessoa, né, só pode vir a fazer a sua casa, realizar seu sonho depois de anos de trabalho. Então, se você imaginar que uma pessoa só vai conseguir isso, pode conseguir seus 50 anos, né, e demora 15, 20 anos, ela vai usufruir relativamente muito pouco da casa, né? Então, eu, assim, fazendo aqui uma digressão, eu sou muito favorável que o Brasil evolua cada vez mais para sistemas mais construtivos, né, de construção mais rápidos, né, como acontece em outros países como o Japão e na Europa, onde você tem uma casa construída em pouquíssimo tempo e você pode usufruir do investimento. Certo? Mas isso no Brasil ainda não acontece. Então fica o recado para que você, ao contratar o arquiteto, né,
Converse com ele e mostre para ele quanto você tem disponível para o seu sonho e ele vai te orientar, né? O ideal, né? O bom é que ele te oriente nesse sentido, ele saiba dimensionar seu sonho em função da realidade. Eu vou parar essa aula por aqui, vou deixar um vídeo, né, para descontrair e distrair também você, um vídeo que mostra Farnsworth, essa casa que eu acabei de mostrar a imagem, que é um vídeo bem interessante para você degustar, né, de uma boa arquitetura. Ok?